Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar do episódio A Bandinha da Vila. E aí, tá pensando em fazer uma festa? Que tal contratar esse grupo musical aí para fazer animação? Eu tenho certeza que a sua festa vai ser muito alegre e divertida. Brincadeiras à parte, vamos para a história do vídeo. Pois bem, A Bandinha Musical é um episódio de 1973 e outro aí de 1975 e uma terceira versão mais curta de 1976 com um formato um pouco diferente. Nesse vídeo eu vou contar a história dos dois primeiros episódios, né? Que é quando está a Chiquinha, Chaves e Kiko e todos aí brincando de música. E claro, né? O seu Madruga está dentro de casa interessado aí na leitura do seu jornal. Mas como conseguir ler com tanta zoada, né? Então, os meninos continuam a brincar e ele dentro de casa sem saber o que fazer. Enquanto isso, Dona Florinda sai de casa e Kiko pergunta se eles podem ficar brincando de música. E ela pergunta quanto tempo eles vão ficar brincando. Ele diz, acho que 1 hora ou 2. Ela, tudo bem. Então, daqui a 1 hora ou 2, eu volto. Nisso, né, seu Madruga continua tentando ler o seu jornal, mas sem conseguir. Então, ele briga com os meninos, mas de nada adianta. Então, dentro de casa, sem querer, ele teve a ideia, pegou um pão, tirou o miolo do mesmo e botou nos ouvidos. E então, ele não escutou mais nada e começou a ler o seu jornal. Só que do lado de fora, né, no pátio, Chiquinha, Chaves e Kiko já entravam em confusão. E daí não quiseram mais deixar a mesma brincar. Então ela foi se queixar para o seu pai, que não conseguia escutar nada do que a menina falava. Então ficou tão assustado que a pegou pela mão e saiu arrastando para levar ao médico. Só então ele percebeu que, na verdade, ele não estava escutando por causa do miolo do pão que ele havia colocado dentro do ouvido. E começou a reclamar para os meninos, então, se eles não tinham outro tipo de brincadeira. Nisso, o professor Girafales chega na vila à procura da sua amada, né, a Dona Florinda. E o professor Girafales diz que não entende por que seu Madruga está reclamando, pois a brincadeira de música é uma brincadeira muito saudável e que faz muito bem para os meninos. Então, ele diz, mas como se ninguém consegue ouvir nada? É só essa barulheira o tempo todo. E aí, ele diz, mas não, o senhor não deve interromper. Nisso, o seu Madruga se zanga e vai para dentro de casa. E o Kiko diz, professor, enquanto o senhor espera a minha mamãe, que tal escutar um pouco da gente tocando? Ele disse tudo bem, e quando eles começam, só então o professor Girafales entende o porquê de seu Madruga estar reclamando, né? Porque música que é bom não saía nada, a não ser uma barulheira. Nisso, a Dona Florinda chega. E vocês já sabem o que acontece, né? Quando ela vê o professor Girafales. E nisso, os dois vão para dentro de casa. Só que seu Madruga não consegue de jeito nenhum ficar quieto, ler seu jornal ou fazer nada. E acaba indo, tomando os brinquedos dos meninos. E claro, né, que Kiko tinha que se queixar para sua mamãe, que chega e acaba, né, brigando com seu Madruga e tudo aí acaba em confusão. E ela diz, é claro que o senhor está reclamando, pois passou a noite na gandalha. E ele disse, quanto, minha senhora, quanto que eu passei a noite na gandalha? Aí, pergunte para Chiquinha, Chiquinha, fora ontem? Ele diz, é que ontem eu fui no velório de um amigo. E quarta-feira? Ele disse, quarta-feira também era um velório, não era muito amigo, mas também, e estava me devendo 200 mangos. E o de sábado também era seu amigo? Não, não era muito meu amigo. Aí ela disse, papai, só o senhor para ter tanto velório. E aí
Começou a confusão. E ele responde: de que isso importa? Aí Dona Florinda, é claro, diz: realmente, para os que passam a noite em casa, isso não importa. Agora, quem passa a noite na gandaia, isso influencia muito. E aí começou a confusão e nisso o episódio acaba, pois Seu Madruga não pode argumentar com Dona Florinda, que acaba deixando que os meninos continuem a brincar com a sua bandinha. Na terceira versão, aí desse episódio, é só Chaves, Nhonho e Kiko, os instrumentos, e a confusão com a Dona Florinda e Seu Madruga, onde a Dona Clotilde escuta tudo e diz que já tem a solução para que o mesmo não apanhe mais da Dona Florinda. Então ela passa o episódio todo tentando contar a solução, só que cada vez que ela falava, ela era interrompida por um dos meninos. E assim, a cada hora, o interrompia e não deixava ela falar. Isso se passou em todo o episódio, pois, mesmo Seu Madruga tomando os instrumentos, os meninos acabavam voltando para pedir os instrumentos e assim interrompendo. Quando ela finalmente diz que a solução para ele não apanhar mais da Dona Florinda é se casar com ela, ele mesmo pede que os meninos interrompam e acaba brincando de bandinha com eles e fazendo o barulho. E a mesma acaba se zangando e indo embora. E aí, gostou de conhecer um pouco mais o resumo desse episódio em suas duas versões? Então se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificação para que você não perca nada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!